Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz 2026 para todos vocês, muita saúde, paz, prosperidade. Desejamos aqui de vocês e toda a família aqui da Prodel, Tecnologia de Informação, que tenham bons negócios, uma boa prospecção e muita realmente aí luta para esse novo período que vai começar, para que a gente possamos aí alcançar nossos objetivos e superar todos os desafios que vêm. E aproveitar também pedir para vocês desculpa pela ausência aí nesse período. Sabemos que a gente acabou fazendo falta, mas tivemos uma demanda de trabalho muito grande com a reforma tributária. Quem acompanha nosso canal já sabe que nós vivemos falando a respeito disso desde 2024, então tivemos uma demanda muito grande de ajuste, preparação para entrar, né? Agora em 2026 com o sistema atualizado, dando orientação e treinamento para nossos colaboradores, parceiros também, e também para nossos clientes, tá bom? Bom, vamos começar o ano então falando sobre essa reforma tributária, a mudança, o que mudou, o que não mudou, como se preparar para isso, e vamos mostrar um pouquinho para vocês que são nossos clientes também, como iniciar isso no sistema, como começar, por mais que nós já tenhamos falado com algumas pessoas, já tenhamos passado orientação, treinamento, alguns informativos, mas a gente ainda tem tido algumas pessoas ainda que têm um pouco de dúvidas, então eu queria mostrar um pouquinho para vocês passo a passo e mostrar um pouquinho desses impactos também, tá bom? Bom, meu nome é Eduardo Manfredini, para quem não me conhece, sou o CEO da Prodel Tecnologia de Informação. Convido vocês a acessar nosso site www.prodel.com.br, conheça um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, sobre nossas informações. Você que já empreende, você que quer empreender, ou que gosta desse mundo de negócio, para conhecer um pouquinho mais sobre essas mudanças. E desejamos a vocês, como a gente dizer, um bom ano e vamos começar com tudo, logo após a vinheta. Não percam! Então vamos lá, pessoal, vamos começar então a falar um pouquinho sobre essa mudança da reforma tributária. Como vocês acompanharam alguns vídeos nossos, muitas mídias, pessoal, e nós somos um dos primeiros a começar a falar a respeito dos assuntos aqui, né? Hoje está um pouco mais comum, já tem gente vendo curso, informações, mas a gente foi um dos pioneiros a começar a falar das mudanças. Bom, IBS e CBS, os dois novos impostos aí que vocês vão se familiarizar, começaram agora em janeiro de 2026, ainda no período de modelo como se fosse um piloto de teste, né? Claro que obviamente esse piloto de teste é um período de adequação, um período de ajuste para todas as empresas, mas vai ter também algumas consequências nesse ponto, em atender ou não atender. Vou tentar trazer para vocês, depois vou disponibilizar também esses dois links aí, para que vocês possam, né, olhar o artigo, ver com calma, tá conversando entre vocês aí. E qualquer dúvida, põe aqui, comentem pra gente, postem seus comentários aqui, que a gente tenta responder dentro do possível, ou se for cá, a gente leva para o próximo vídeo um debate, se for alguma coisa mais a respeito disso, tá bom? Então, entenda a fase da transição da reforma tributária em 2026 e seus impactos para empresas e contadores. O ano marca o começo da adaptação ao IVA dual, com alíquotas simbólicas, convivência entre regimes e exigência de ajustes tecnológicos nas empresas e situações contábeis. Por que isso, pessoal? As alíquotas simbólicas, que ainda não é o IVA, por assim dizer, hoje uma alíquota de 0,9 e 0,1, que somado vai compor 1% nesse período de teste, para que o governo comece a fazer os devidos ajustes, testes e olhe realmente se o sistema de moldado dele está adequado para fazer o quê? A apuração e posteriormente a cobrança desses regimes aí, tá? A dificuldade maior que não só nós, as empresas aí de TI, mas as empresas também que vão ter que conviver com essas mudanças do escritório de contabilidade, é conviver com os dois sistemas em paralelo. Mas que sistemas são esses, Edu? Os impostos atuais, que serão posteriormente substituídos, que serão o ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, tá? Que a gente vai ter futuramente ser substituído, né, por essa parte da reforma tributária, mas em paralelo vamos ter que compor já também essa nova parte do IBS e CBS, que vai compor o IVA dual aí como base. Então, durante esse período de transição, ambas as informações serão informadas nas notas fiscais, e isso exigiu uma demanda muito grande de ajustes, não só em sistemas, mas em cultura da empresa, em treinamento, informação, para que possam ver ou não se adaptar. Um ponto importante falar para vocês é, as empresas do Simples Nacional ainda não estão obrigadas, foi divulgada pelo ato do governo, inclusive se vocês quiserem, nosso site, a gente tem colocado lá algumas informações, algumas notícias, divulgando no Rio de Notícias, né, informações a respeito disso. Queria aproveitar, dar um agradecimento para o nosso amigo Adriano Santi, que voltou a trabalhar aqui conosco, retornou aqui nossa parceria, tá? Gostaria de mandar um abraço aí para ele, agradecer muito esses anos de dedicação e a volta dele conosco, esperamos aí que a gente consiga fazer uma boa prosperidade em conjunto.
Bom, voltando então ao assunto, com essas mudanças aí previstas, é necessário realmente uma realocação de conhecimento foi divulgado pelas contabilidades, pelo governo, para nós, para que nós possamos realocar esse conhecimento e realmente instruir as pessoas como proceder com esses casos, e principalmente novas informações e erros. Então, olhem comigo só um pouquinho nesse artigo, só para vocês entenderem alguns pontos essenciais que eu marquei aqui para vocês. A fase de transição da reforma tributária, em 2026, marca o início do processo de migração para o novo modelo de tributação sobre o consumo, que será concluída apenas em 2033. Por isso, esses dois sistemas em paralelo, tá, pessoal? Já a partir do dia 1º desse ano, empresas, escritórios contábeis e administrações fiscais começam a operar o IVA dual, que é composto sobre bens e serviços, que é o CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o CBS. Na prática, o que cada um deles é? Nada mais é do que a substituição do IPI, do PIS, do COFINS, do ICMS e o ISS que nós temos aí, tá, pessoal? Então, o ano de 2026 funcionará como um período de testes com alíquotas simbólicas, convivência entre o modelo atual e o novo, além de ajustes operacionais. A mudança incorre em todo o território nacional a partir de 2026, quando o CBS e IBS passam a constar nos documentos fiscais eletrônicos. A implantação simbólica tem como finalidade permitir ajuste no sistema de arrecadação, nos softwares corporativos, ao qual nós nos incluímos, e na rotina fiscal de empresas e profissionais de contabilidade. É importante destacar aqui também, pessoal, que profissionais autônomos, também outras entidades, vão ter que atender também essa nova exigência, não no IBS e CBS propriamente dito, mas em emitir o documento fiscal eletrônico. Aquela parte da informalidade, como a gente já veio comentando, que o próprio Drex, que aparentemente parece que não foi para frente, pelo menos em partes, né? Depois a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, vai obrigar que essas pessoas que hoje trabalham de forma mais informal adequem e atendam isso. Por quê? Como o governo fez algumas isenções, vocês devem ter acompanhado entre as reforma tributária, a própria reforma aí, né, do imposto de renda, quem ganha até 5 mil se tornou isento de pagamento de imposto de renda. No entanto, aquele trabalhador informal que faz um bico e ganha uma movimentação maior, vai ter que emitir nota e vai ter que passar a declarar isso, suscetível a levar multas e autuações a respeito disso, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. Em 2026, como nós já começamos, a criação do CBS e do IBS será de competência nacional, federal, estadual e municipal. Ela inaugurou o período de testes com as seguintes alíquotas simbólicas. CBS, uma alíquota simbólica de 0,9 e o IBS, uma alíquota simbólica de 0,1. Tá, pessoal? Lembrando que a somatória desses 1% se torna, por enquanto, no período de testes não serão cobradas, é apenas facultativo para o pessoal do Simples Nacional, que não é necessário ainda obrigado a atender, mas esse imposto ainda não será cobrado, a menos que haja alguma mudança parte do governo, que até o momento não foi divulgado. O objetivo dessa reforma tributária, divulgada por eles, é o seguinte, pessoal. Primeiro ponto, em 2026, é fazer uma transação operacional segura e gradativa, tendo como objetivo, primeiro, testes operacionais, que é validar sistemas de emissão, escrituração e apuração. É importante lembrar que não são apenas os RPs que estão sendo adequados, tá, pessoal? As prefeituras estão tendo que migrar da nota fiscal hoje municipais, que nós temos em São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e outros municípios, para um ambiente nacional, que vai substituir as notas fiscais municipais que nós conhecemos hoje também, tá? A adaptação das tecnologias, como ajustar os RP, software de gestão e ambientais fiscais. Estamos nessa luta, as mudanças estão sendo diárias, tá, pessoal? A gente realmente tem tido um período de ajuste, um período de mudança muito grande, que antes nunca tivemos tantas mudanças fiscais e ajustes. Formalização do mercado para permitir que as empresas, contadores e órgãos públicos entendam e se adaptem às novas regras de aplicação reais alíquotas. Não só as alíquotas, pessoal. Aqui também começou um novo classificador, que é o chamado Código de Classificação Tributária, CCT. Vocês vão ouvir ainda esse termo aí para quem trabalha na parte de faturamento, na parte fiscal, que é parecido como se fosse o CST ou CSOSN, para quem já conhece aí no Simples Nacional, né? Referente aos impostos como PIS, COFINS e o ICMS, ao qual é o mais comum ter esses tipos. E também identificar falhas e detectar inconsistências operacionais para os ajustes na cobrança definitiva. Aqui ele tem um pouquinho do resumo, lembrando que nós já passamos para vocês o calendário, o próprio governo divulgou uma tabelinha mais adequada de como vai ser cada uma dessas, tá? Então vamos lá. Agora em 2026 foi a criação do CBS e IBS com alíquotas simbólicas. Lembrando que a alíquota definitiva já estão falando hoje que vai chegar a 28%, tá, pessoal? E nesse 28% ainda não está incluso o IRPJ e contribuição social sobre lucro líquido. Então as empresas lucro presumido lucro real, além dessa alíquota, né, que futuramente, vamos supor que mantenha os 28% a partir de 2033, ainda vai pagar mais a contribuição social sobre lucro líquido, o imposto de renda. Hoje essas alíquotas aí somadas giram em torno de 12% e 8%, dando até 20%. Então se ganharmos 28 com mais os 20, nós podemos ter uma
carga tributária final para essas empresas chegando a 48%. Pode ser mais, pode ser menos. Vamos ver aí o andamento realmente disso para fazer os ajustes, tá bom? Em 2027 já entra realmente o vigor a cobrança do CBS. É importante lembrar que em 27 as empresas do Simples, que hoje não são obrigadas, que estão facultativas, que podem estar entrando apenas para fazer os ajustes ou se preparar, né, para essas mudanças, já se adequam a essa parte aqui também. E aí, quando nós comentamos, o pessoal do Simples Nacional vai ter que fazer uma continha, porque a alíquota que eles vão dar de repasse, né, a famosa transição dos impostos, que é uma parte que eles passam, né, e repassam do crédito desse IBS-CBS, é menor. Então, como as empresas do Simples Nacional dão um crédito muito pequeno, boa parte delas vão acabar ou migrando ou sendo obrigadas a migrar para o lucro preso no lucro real, para não perder competitividade aí realmente nesses negócios de B2B, tá, pessoal? Bom, 2029 a 2032, redução gradual do ICMS e ISS. Então você vê, nesse período vai haver um aumento, né, gradual desses impostos, que hoje é apenas facultativo, um imposto apenas simbólico de 1%, até chegar na sua alíquota total, e os demais vão reduzir. Então vai haver uma adequação, né, entre o novo que vai subindo, que é o IVA dual, e os atuais que vão sendo reduzidos, tá, pessoal? E aí em 2033, realmente quando tiver tudo implementado, tudo pronto, a extinção definitiva dessa parte dos impostos atuais. ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. E a vigência plena desses novos impostos. Em 2033 também está implementado, totalmente implementado, a aplicação integral do imposto seletivo. Esse ainda também está precisando de ajuste, não foi muito bem definido. O governo deve ao longo desse período de 2026 definir como vai ser as regras, qual vai ser a alíquota, como vai ser realmente essa forma de trabalho entre eles, tá? Um outro ponto que eu gostaria de também passar aqui para vocês, que eu acho bastante importante, é alguns impactos disso que nós separamos para vocês, contadores e empresas. Primeiro ponto, a fase de transição da reforma tributária em 2026 exigirá a atuação intensiva dos profissionais contábeis devido à convivência simultânea dos regimes antigos e novos. Esse é um ponto, pessoal, que aí eu vou deixar para vocês um pouquinho da experiência que nós aqui da Prodel, a gente tem tido não só com aqueles que são parceiros nossos, temos muitos parceiros, caso vocês queiram, entre no nosso site, veja quais são nossos parceiros, tem atuado muito bem conosco, aí gostaria até de mandar um abraço aí para o pessoal da A2 Consultores, o pessoal da JPL, que nos ajudaram bastante nesse período de transição, né, nesse período de ajustes, mas a gente tem visto que assim, boa parte dos computadores ainda não estão, até por falta de divulgação e informações do governo, bem preparados, bem aptos para começar. Quando a gente fala para o pessoal, olha, a partir de 2026 já começamos a obrigar a emitir notas fiscal com esses novos impostos, a maioria deles não sabe nem por onde começar. Não que seja algo fácil, a gente sabe realmente a complexidade, nós trabalhamos com essa parte de complexidade, mas teve muito pouco envolvimento deles aí realmente nessa participação. A gente ainda vê hoje muita gente comentando, não, isso não vai para frente, isso vai mudar. Gente, já está no ar, começou. Então realmente aqueles que não acreditaram, aqueles que não se prepararam, tem um período aí de ajuste, agora que o governo está dando que é 2026, é bom realmente o pessoal começar a fazer esse estudo, essa avaliação, olhar com mais carinho realmente para os clientes, o impacto realmente verídico disso, porque a mudança é muito, muito grande mesmo, tá, pessoal? Bom, primeiro ponto aqui, a questão como eu já comentei para vocês, né, será necessário administrar ao mesmo tempo dois modelos de tributários, os atuais, PIS, COFINS, ICMS e ISS, e o novo IBS-CBS. Segundo ponto, dominar as novas regras do IVA dual, que é a composição, a soma do IBS-CBS, que é compreender as bases de cálculo, a questão do crédito financeiro, que eu comentei que as empresas do Simples, provavelmente boa parte, vão migrar para o lucro presumido, o lucro real, para poder transmitir mais crédito para aqueles seus clientes finais, principalmente que as empresas estão no meio da cadeia do B2B, tá? As regras de não cumulatividade, os novos códigos fiscais, que em breve até falam aí, comentam, vou mostrar isso para o pessoal um pouco mais para frente, que a CFAP, como nós conhecemos hoje, deve deixar de existir porque o governo está criando nova modalidade de códigos que deve vir a substituir. E por último, a nova lógica de tributação no destino, porque hoje quando a gente faz uma questão de imposto, a gente acaba pegando a empresa emitente, calculamos os impostos normalmente dentro, né, daquela empresa emitente, agora de acordo com o destino, como vai ter o IBS, CBS municipal, vai ter que ser feito um ajuste de acordo com a operação. Isso já ocorre normalmente quando você vai fazer a substituição tributária, né? Ou vai calcular aí realmente algum imposto diferenciado para essa coisa. Mas não é algo tradicional que a gente realmente acaba analisando, tá, pessoal? Bom, e isso envolveu rotinas de emissão de nota, apuração, escrituração, precificação, inclusive de preços, o impacto disso de preço médio e longo prazo no Brasil provavelmente vai significar aí um aumento de valores, aumento de custos, né, para todos nós, principalmente para o pessoal de serviço. Como comentei, se você pega hoje um prestador de serviço, vou pegar exemplo São Paulo, ele emite o ISS que é 5%, ele paga mais
PIS e COFINS dá uma alíquota média de 8,65. Com a mudança, se vamos considerar que até o momento é 28, nós estamos falando que ele vai estar pagando 3 vezes mais impostos do que ele pagaria hoje, no caso de serviços, tá? Mercadorias, realmente pode ter algum outro ponto que possa realmente haver uma redução, mas para prestação de serviço, infelizmente, há um aumento de custo sim, tá? Isso já está bem precificado aí nessa questão deles. Bom, então, necessidade de automação, nós fizemos também uma parte aqui, vou mostrar para vocês no final um pouquinho de enredo, de forma mais simplificada, tudo que a gente fez no sistema, dá o primeiro contato para vocês no nosso sistema, e para você que é cliente, ver o que vocês precisam estar ativando, desativando para atender também, tá? Então, 2 modelos tributários simultâneos, novos campos de documentos fiscais, novas regras de crédito e débito e integrações entre novas plataformas, inclusive a questão da nossa fiscal, né, de serviço que vai se tornar do ambiente nacional. E aí, o fortalecimento do papel, olha esse é o termo, consultivo do contador. O que a gente tem conversado com bastante contabilidades é o papel do contador, como algumas pessoas conhecem mais antigo, de escriturar, escrever as notas, lançar tudo manualmente, está com os dias contados. Como muitos trabalhos a gente sabe hoje, que a IA e outras coisas vão acabar vindo substituir. O papel hoje do contador está se tornando muito mais consultor contábil, consultor fiscal, um consultor tributário do que aquela pessoa que realmente manipula, digita e controla as operações. Então é importante, se você contador conhece, dê esse toque para eles, eles precisam se preparar e se adequar a essa nova modalidade para não deixar de existir no mercado. Tá? Então haverá uma grande mudança por parte deles, vão ter que trabalhar mais a orientação estratégica, principalmente a parte tributária, tá? Análise de impacto sobre preços e margens, como comentei para vocês. Infelizmente, provavelmente vai haver um aumento de custo no Brasil nos próximos anos, tá? Iniciando provavelmente em 2027, né? Próximo ano, estamos aí a um ano de chegar nesse período. Um apoio no fluxo de caixa, aqui é importante a gente relembrar, que nós falamos lá no passado para vocês, que o imposto hoje é pago de forma mensal. De que forma mensal é essa? É de forma acumulativa. Você vai juntando aí os impostos das notas que você emite mês a mês, né? E você paga no mês subsequente o montante. Como já comentou aqui, a nova modalidade é não cumulativa. Isso quer dizer o quê? Que cada nota que for emitida você já estaria pagando imposto praticamente em tempo real. Então isso vai exigir realmente o apoio no fluxo de caixa, porque muitas empresas hoje deixam para somar o valor para pagar depois. Agora não, o fluxo de caixa da empresa vai ter que ser um pouco maior, muito mais ajustado aí realmente, né, muito mais claro, para poder aguentar essas demandas de pagamento de impostos flutuantes de acordo com a demanda. Tá? E aí revisão de contratos e políticas comerciais, também é um ponto importante. Pessoa que tem contrato fixo, aqueles preços reajustados com base em GPM, IPCA, ou mesmo, né, contratos de prestação de longo prazo, vão ter que rever, porque o custo vai ser mais oneroso para esse pessoal. Tá? Bom, pessoal, e outros pontos também vai trazer oportunidades. Nem tudo, né, pode ser notícias ruins. Bom, embora desafiadora, a fase de transição à reforma tributária em 2026 vai abrir espaço para desenvolvimento profissional das oportunidades. Primeiro ponto, consultoria tributária especializada. Segundo, uma demanda elevada por profissionais qualificados. Terceiro, uma valorização do conhecimento técnico sobre IBS e CBS. Posteriormente, serviço de planejamento tributário. E por último, apoio na atualização de sistemas e rotinas fiscais. Qualquer novidade, qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos abertos a conversar. Entre em contato conosco, acesse nosso site em www.prodel.com.br ou nosso WhatsApp, acesse nossas redes sociais, Facebook, o Instagram, para que vocês possam realmente ver, mandem suas dúvidas, tirem suas dúvidas realmente conosco. Coloquem aqui no comentário, caso vocês desejem, que nós vamos estar respondendo também, conforme as dúvidas forem chegantes, tiver tempo para responder. E acompanhem sobre as notícias, que a gente sempre vai trazendo também do pessoal. Então é importante, pessoal, entender que assim, é um ponto de transição, é um ponto fundamental, sim, mas é um ponto que aqueles que se prepararem vão ter uma vantagem competitiva muito grande no mercado. Então, não deixe para a última hora, pessoal. Procure uma boa empresa, uma boa consultoria, uma boa contabilidade. Contem conosco para que vocês precisarem realmente, nós teremos todo o prazer de atendê-los e orientar vocês. Vou disponibilizar aqui rapidamente o segundo link. Esse é um próprio link do Senado, foi postado há pouco tempo, 2 de janeiro de 2026, então vocês podem ver que é fresquinha a notícia, tá? Que fala a respeito sobre multas, autuações, as penalidades para quem não atuar, tá? A respeito dessa parte. Eu vou entrar rapidamente nesse ponto, só para passar alguns pontinhos para vocês, que é onde o pessoal mais tem perguntado. Edu, não consegui atender, como que eu faço? Assim, o que o governo, na verdade, falou? Ó? Pessoal, após quase 7 anos, a proposta resultou na reforma tributária sobre o consumo, iniciou um novo sistema sem efeitos tributários. O primeiro dia de 2026 marcou o início das obrigações para as empresas, com a expectativa de mais justiça na cobrança de impostos. Bom, não vou entrar muito em detalhe sobre como eles estão abordando, como eles estão falando, porque aí depende muito do ponto de vista, tá, pessoal? Empresa para empresa, pessoa por pessoa, não é o nosso objetivo aqui nesse ponto, tá?
Bom, nesse entanto, o caso específico do nosso caso de serviço, o destaque será inicialmente facultativo. E a exigência não entende as empresas simples nacionais. Como eu comentei, as empresas simples nacionais ainda não estão obrigadas, a obrigação começa em 2027, mas de forma facultativa e de preparação, eles poderiam já estar adequando esse período aí, tá? Bom, penalidades. A empresa que errar no envio de informações e cometer outras falhas não será punida, desde que haja com boa fé e esteja no processo de adequação ao sistema. Essas regras durarão até o primeiro dia do quarto mês seguinte à publicação dos futuros regulamentos do IBSBS. Então, se a gente pegar isso para ver, eles estão falando para que é o seguinte para nós. Estamos em janeiro, hoje estou gravando um vídeo para vocês no dia 5 de janeiro de 2026. Então, ele está falando que até o dia 1º de abril, que são os 3 primeiros aí meses, né? Você ainda pode fazer pequenos ajustes e acertos que você não será punido ainda por isso. No entanto, olha o que eles falam aqui em seguida. O projeto de lei provisório deles determina que a empresa que não cumprir as exigências será notificada e terá 60 dias para se adequar às normas. Se não regularizar a situação, será penalizada, disse o senador Eduardo Braga do MDB em 17 de setembro. Então vocês veem que as empresas que não se adequarem, as empresas que agora ainda continuarem com aquele esboço, não vai atender às contabilidades, vão gerar um revés muito negativo para os seus clientes. Então é importante vocês olharem isso, fazendo a devida avaliação, lembrando que, apesar do governo ter falado, as empresas do Simples não têm que atender, o que nós temos visto na prática com boa parte dos nossos clientes é aqueles que trabalham para grandes empresas, até ano passado algumas, estavam pedindo para esses clientes mandarem notas em ambiente de homologação, já com novos impostos, para eles olharem e auditarem, porque essas empresas, como vão ter obrigação, elas querem já receber essas informações. Então, o próprio setor produtivo, o setor da cadeia produtiva, em alguns pontos vai acabar exigindo esses atendimentos aí, tá bom, pessoal? Bom, o outro ponto importante aqui para vocês é o seguinte, o projeto de lei deles escreve 22 infrações do IBSBS. A desobediência será punida com uma porcentagem aplicada ao valor da operação ou com cada unidade padrão fiscal, medida que corresponderá a cada R$200 cada unidade. Exemplo de infração deles: deixar de entregar informações necessárias à apuração dos novos impostos. Não comunicar mudança de domicílio fiscal. Utilizar programa de computador que possibilite emissão de documentos fiscais sem supressão ou redução de valores devidos. Olha o problema aí. Cuidado vocês com os sistemas gratuitos, sistemas de lá um custo e coisa, que isso pode gerar para vocês um déficit muito grande no futuro. E por último, emitir documento com falta de requisitos exigidos pelo Comitê Gestor pela Receita Federal. As multas aqui, pessoal, vão incidir de várias. O limite para elas foi definido até 75% do devido imposto, da multa. Não que o imposto não seria pago, mas lembrando que, inicialmente, você não estaria pagando nenhum imposto. Então isso pode gerar realmente para vocês um peso, né, que infelizmente é desnecessário. Bom, aqui tem uma pequena tabelinha deles de como as regras devem servir, tá? Para que vocês possam olhar, dar um acompanhamento. Lembrando, estamos aqui em 2026 e 2027. Esses 2 anos é um período de teste. A partir de 27 já começa o CBS de forma total, né? Entrando totalmente implementado e outras mudanças. Bom, pessoal, aproveitar, mostrar um pouquinho para vocês, para aqueles que não conhecem. Aqui é o nosso sistema, tá? Esse é o Prodel Express, nosso carro-chefe aí da Prodel Tecnologia de Informação. Vocês já são clientes que já não usam o nosso sistema, já conhecem. Quais são os principais lugares que vocês têm que estar fazendo mudança? A principal mudança que vocês vão fazer, primeira coisa, para quem é prestador de serviço ou emite notas de serviço, vocês vão ter que, neste momento aqui, colocar um campo novo de preenchimento que será obrigatório para as notas fiscais em ambiente de homologação. Então, eu não vou explicar muito para vocês que são novos, mas aqui nós temos o campus, que é para a descrição do produto, nesse caso de serviço, unidade de consumo, tá? E algumas outras informações aí básicas. Aqui, pessoal, se atentem nessa parte, reforma tributária. O importante, principalmente para você que é prestador de serviço, quando for emitir uma nota fiscal no ambiente de produção, já no ambiente nacional, é colocar esse código de operação aqui da NFSE, ambiente nacional. Se não tiver essa tabelinha, converse com o contador, peça para ele essas orientações e explicações, que ele vai tentar te passar isso mais dentro do possível da sua realidade, tá, pessoal? Para você que não conhece, esse é o nosso caso de produto. Eu vou fazer posteriormente uma apresentação mostrando um pouquinho de cada função, uma apresentação mais geral para vocês, como a gente havia prometido, tá? Para que vocês tenham o primeiro contato e conheçam um pouquinho do nosso sistema. Bom, pessoal, o segundo ponto, para quando você for fazer uma liberação de pedido, vocês têm que estar prevendo aqui nesse ponto, que é muito importante,
Usar a calculadora do Prodel. Para que essa calculadora? Nós colocamos uma forma de automação, né, ou inteligência artificial, aí depende muito do ponto de vista, como o pessoal chama hoje em dia, né? Tá tudo muito conceituado, para que o programa utilize uma tabela já pré-definida pelo governo, que nós vamos atualizando conforme for saindo essa tabela, para que ele pegue as alíquotas e as bases aí do ICBS, CBS, de forma mais automática, porque não haja necessidade de preenchimento, tá? Então, ative essa opção, tem que estar para vocês da forma como está aqui, usar a calculadora do Prodel Express. Segundo ponto, como ainda não foi definido ainda pelo governo o uso, né, de cobrança principalmente do IBS, do CBS, do IVA dual, hoje na DANF ainda não tem a previsão dentro do layout do campo dele lá previsto, um campo destacado para você informar esses impostos. Então esses impostos estão sendo informados no momento no XML e nos dados adicionais da nota fiscal eletrônica. Então marque também para vocês deixarem ativado aqui o campo de observação da NFE, tá? O pagamento, como ainda não é obrigatório, deixe marcar dessa forma aqui, ó, não gravar na NFE, né, com financeira, parcela 999 exclusiva. Quando vocês fizerem isso, quando vocês forem gerar um pedido de venda ou qualquer informação, vou pegar aqui um exemplo de pedido, tá? Só para poder mostrar para vocês poderem visualizar comigo aí aonde vai ser essas informações aqui, ó. E aí vamos lá nele. Olha lá, pessoal. Então, quando você for visualizar um pedido de vendas, o novo imposto vai ser destacado aqui, ó, totais dos impostos, junto com o IBI, o ICMS, os campos que correspondem a ele. E no momento que você for fazer uma nota fiscal, esses campos vão ser destacados dentro de um XML, uma informação ao qual compete realmente essas informações. Importante, você que for emitir nota fiscal hoje, já em 2026, com essa nova informação, lembre-se de atualizar no emissor de nota, vou pegar aqui uma segunda via de uma nota para poder mostrar para vocês, para gerar os campos da reforma tributária, tá, pessoal? Senão esses campos não vão aparecer. Bom, na prévia da DANF, como vocês podem ver, como comentei, ainda não há uma mudança, né, nesse layout para incluir esse IVA dual, mas essas informações estão sendo aqui embaixo, nos dados adicionais referente ao fisco, tá, pessoal? Então, aqui, lembre de marcar, tá vendo aqui, ó, gerar os campos da reforma tributária, marquem que sim. Por padrão, para quem vem aí conosco desde 2025 anterior, está marcado como não. Por quê? Porque não era obrigado naquele momento, tá? Era facultativo. Então lembre-se de colocar de ativar, para que quando vocês forem gerar, transmitir uma nota fiscal, vou mandar uma geral internamente só para poder mostrar para vocês aqui. Só para mostrar o XML, aonde que esses campos vão estar previstos para vocês aqui, pessoal. Então os novos campos, eles ficam vinculados diretamente aos produtos. Então hoje, se vocês começarem a procurar, vocês vão ver que depois vão ter IPI, PIS, COFINS, CBS. Todos esses campos estarão aqui dentro da nota fiscal, dentro do XML, para vocês estarem acompanhando. Tá bom, pessoal? Bom, esse é o primeiro Colar com o Sistema. Como eu comentei, estarei mostrando posteriormente para vocês aí, dando outros feedbacks, dando um pouco mais de informações. Se tiverem dúvida, como que vai ter? Acesse nosso site, veja as informações, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais e vamos continuar trazendo para vocês outras informações a respeito da reforma tributária. E também, né, para a gente não perder o like, vamos começar a dar para vocês também um pouquinho de apresentação dessas mudanças que estão para vir, tudo que vai para acontecer, qualquer novidade, informação, vamos atualizar nosso reel de notícias no nosso site, trazendo aqui para vocês. E vamos trazer também um pouquinho para vocês, passo a passo, uma apresentação do sistema, como que ele funciona, cada módulo, cada opção, para que vocês tenham esse primeiro contato. Pessoal, mais uma vez, obrigado, um bom ano a todos nós, vamos com Deus, vamos com fé, que tudo vai dar certo, basta a gente nos empenharmos e acompanharmos realmente que vai dar tudo bem, tá bom? Meu muito obrigado de coração para vocês, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso site. Quem ainda não é inscrito, inscreva-se aqui, não esqueça de nos acompanhar, ative o sininho, nos siga aí nas nossas redes e uma ótima semana, um bom ano para todos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!